Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e no vídeo de hoje vamos abordar um assunto um tanto interessante: as 3 lições que podemos aprender com a vida de José. Ficou curioso? Quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto? Então chega mais porque estamos começando com mais um Consertando Aceitos. Meu brother, eu tenho plena convicção que, assim como eu e alguns dos meus amigos, você já deva ter se identificado com algum ponto da vida deste jovem, porque eu acredito que essa história de todos os relatos bíblicos é a que mais me chama a atenção e a qual eu mais me identifico. Bom, vamos então às 3 lições que podemos aprender com José. Na vida desse jovem podemos notar que existem alguns erros e também alguns acertos. Todos nós sabemos que existe uma gigantesca diferença entre o burro, o inteligente e o sábio. O burro é aquele que erra e nunca aprende. O inteligente é aquele que erra, revê os seus conceitos com base nos seus erros e assim repara o que fez. E o sábio é aquele que analisa quem errou e não erra, e assim tem como lição o erro dos outros. Não tem nenhuma experiência em cometer falha. Não estou dizendo que nenhum homem é isento de ter falha, erro ou pecar, mas estou me referindo àquele que aprende com o erro dos outros e se previne de muitas complicações. Porém, vamos ver um erro de José e assim tentarmos aprender um pouquinho com isso. De acordo com o que está escrito em Gênesis, no capítulo de número 37, no versículo de número 4 e 5, vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. E teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiavam ainda mais. Um grande erro da vida de José, que é uma boa lição tanto para mim quanto para você, é de fazer o quê? Jamais, em hipótese alguma, a gente chegar nas pessoas e contar a nossa intimidade com Deus, mesmo que essas pessoas sejam muito próximas de nós, porque algumas pessoas acabam interpretando de uma forma errada aquilo que Deus tem para nós. Você pode ver muito bem que os irmãos de José já não iam muito com a cara dele pelo fato do seu pai amar ele mais do que todos os seus irmãos. E também de ele ser uma pessoa destacada, que tinha uma veste diferente de todos os seus irmãos. Tinha um presente a mais do pai, era uma pessoa que era mais agradável, ao ponto de nenhum dos seus irmãos, aqueles que comiam na própria mesa dele, não compreenderem ele e o odiarem, digamos que sem nenhum motivo. E quando ele relatou que teve um sonho para os seus irmãos, e depois eles vieram até mesmo interpretar, sendo que acabaram julgando ele e sendo totalmente contra ele, e o odiando ainda mais. Já não iam muito com a cara dele por ele ser o queridinho do papai, e ainda somado o fato de ele contar a experiência dele com Deus e relatar o que ele tinha de intimidade com o Criador, acabou trazendo um pouco de complicação para sua vida. E não se esqueça nunca desse detalhe: por mais perfeita que possa parecer a nossa vida, estar tudo dentro dos conformes às 1000 maravilhas, sempre aquelas pessoas que nos odeiam vão esperar uma brecha desse tamanho para eles entrarem com o plano deles, sendo que cedo ou tarde eles acabam pegando bem na curva. Mas calma que nós já vamos para a segunda lição da vida de José. No mesmo capítulo, no versículo de número 13, a Bíblia nos diz que o seu pai deu uma ordem expressa para ele ir ver onde estavam seus irmãos. Aliás, procurar os seus irmãos e saber notícias a respeito deles. Sendo assim, ele acabou sendo enviado à cidade de Siquém. E no versículo de número 15, a Bíblia alega o seguinte: e achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo. E perguntou-lhe o homem, dizendo: que procurais? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele homem: foram daqui, porque ouvi dizer que foram a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e os achou em Dotã. Vocês se recordam muito bem que o pai deu uma ordem muito expressa a ele para seguir os seus irmãos, ver como eles estavam e trazer notícia. E tá aí a segunda lição de José. Porque, infelizmente, ele não encontrando os seus irmãos, ele deixou de cumprir uma ordem do seu pai,
porque o pai deixou bem claro para ele ir para a cidade de Siquém, ver se os seus irmãos estavam lá apacentando as ovelhas e, se caso tivessem, voltasse com a notícia sobre eles. E se não tivesse, também voltasse, né? Deu a entender isso. Porém, o que José acabou fazendo? Deixando de ouvir a ordem do seu pai para obedecer uma instrução de alguém que ele mal conhecia. Vale ressaltar também uma coisa de suma importância. Os irmãos de José não se encontravam em Siquém, tinha um motivo de tudo isso. No capítulo de número 34 do livro de Gênesis, a Bíblia nos diz uma história de que foi um capítulo muito triste, porque José não tinha somente irmãos, ele tinha uma irmã. E um homem por nome de Siquém, filho de Amor, que, diga-se de passagem, era apenas o príncipe dessa cidade de Siquém, ele meio que fez uma coisa que não deveria se fazer. Já imagino o que ele fez com a moça, né? Fez sacanagem com ela. E depois ele, que viu que fez essa besteira, decidiu fazer um pacto com os filhos de Jacó. E dois deles, Simeão e Levi, tiveram uma brilhante ideia: fazer com que eles se circuncidassem, e quando eles estivessem no momento da maior dor da circuncisão, o que eles fariam? Já pensou, né, na besteira. Realmente acabou com todo mundo. Sendo então que depois dessa chacina que eles promoveram lá na cidade de Siquém, onde o seu pai já tinha comprado aquele terreno, eles acabaram que meio ficando mal visto por lá. Sendo que Jacó se mudou de Siquém para outro lugar e eles acabaram ficando sem ter pasto algum. Todas as vezes que você vai atrás de algum irmão seu, que ele não tem muito lá aquelas reputações, e ele não se encontra do jeito que o pai mandou ele ficar, mesmo que outra pessoa que segue outro caminho venha te recomendar para você seguir aquele caminho e ir para o outro lado que o pai não mandou, se afasta disso, porque sempre dá besteira. Seguindo então José, o conselho desse homem que estava no meio do caminho, foi para a outra cidade. Chegando então em Dotã, o que os seus irmãos fizeram? Todo mundo sabe muito bem. Fizeram aquela trama toda, decidiram colocar ele dentro de um poço e depois acabaram vendendo ele. Sendo que depois de vendido, ele tornou a ser revendido, chegando até ficar na casa de Potifar. Alguns anos depois de uma experiência trágica que ele teve na casa de Potifar, ficando preso, Deus lhe deu a interpretação do sonho dos dois servos de Faraó, sendo que um foi sentenciado à morte e o outro foi livre, e sendo assim, mais para frente, por conta dessa interpretação do sonho, ele acabou sendo liberto e se tornando o governador do Egito. Porém, aí está a terceira lição, que na minha opinião é a mais forte de todas, que nós podemos aprender com José. Depois de ele ter alcançado o auge da fama, ter se dado bem, ser realizado na sua vida, uma sombra do passado veio bater em sua porta. Como todos sabem, foi profetizado através do sonho 7 anos de fartura e mais 7 anos de escassez. Porém, quando chegou na metade mais ou menos do tempo da escassez, aqueles que tinham traído José no passado foram bater na sua porta. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou-lhes asperamente, e disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. Já logo de instante, quando ele deparou com os seus irmãos, ele se lembrou daquele sonho de quando ele era jovem. Por conta disso, ele decidiu fazer uma coisa que eu particularmente recomendo a todos que façam também: provar se realmente existe arrependimento. Todo mundo sabe que pessoas, quando são jovens, às vezes por inconsequência da sua imaturidade, acabam aprontando algumas besteiras. E José decidiu então pôr à prova se realmente os seus irmãos ainda eram imaturos ou se eles tinham aprendido a lição. Porque nesse momento, o que ele decidiu fazer? Ele pegou os irmãos dele e falou assim: vamos ver então se vocês são isso mesmo. Porque vocês chegaram aqui no Egito para espiar a nossa terra. Sendo assim, então, com essa desculpa, meio que teve um interrogatório sobre eles, onde seus irmãos acabaram confessando que tem pai, que tem família, porém o seu pai estava longe dali e tal, e tinha mais um irmão que estava longe deles. Sendo assim, ele decidiu manter eles presos por
3 dias, assim, só para ver, assim, se davam uma relaxada na mente e eles pensavam um pouquinho mais. Quantas das vezes alguém que já fez uma besteira com você no passado, fez alguma coisa, você perdoou e ela tornou a fazer? Quantas das vezes alguém que já pisou na bola com você feio, você perdoou numa boa e mais tarde ela fingiu que nada tinha acontecido e tornava a fazer? Pois bem, nesses momentos é bom você medir se a pessoa realmente está arrependida. Se a Bíblia manda ser provado até os obreiros, você acha que não é necessário que se prove se realmente a pessoa está arrependida? Depois desse espaço de 3 dias presos, José confessou que teme a Deus e que não iria matar eles, mas que um ficasse lá de castigo enquanto o resto fosse buscar o outro irmão, o menor, deixando então Simeão lá de castigo para ver se ele aprendia a lição. E quer queira ou não, Simeão é aquele camarada, lembra lá do passado lá que eu falei lá? O camarada lá que é o da vingança. Então, meio que deu, digamos que, uma experimentada na paciência dele, para ver se realmente ele era um homem calmo, para ver se realmente ele já tinha aprendido a lição, se já era um homem maduro, se pensava mais na vida. Pessoas que não são corrigidas acabam que nem o caso que está acontecendo aí no Ceará, né? Todo mundo sabe o que está acontecendo por lá, né? É isso mesmo. Então, o filho que não é corrigido por pai e nem por ninguém acaba encontrando isso no meio da rua às vezes, viu? Mas acredite ou não, meio que nessa tramóia toda, José acabou provando o próprio pai. É isso mesmo, até mesmo os ânimos do velho acabou sendo provado, para ver se ele era o mesmo, se ele era um cara, porque assim ó, Jacó, ou seja, Israel, era um cabo assim meio frouxo, sabe, com os filhos, não corrigia muito, os filhos faziam tudo daquele jeito, tá bom meu filho, tá, sabe, um cabo meio frouxo, então ele teve uma, digamos que, uma experiência nos seus ânimos. Enfim, todos conhecem a história, que depois eles voltaram para o Egito, sendo que chegando lá, ele pegou o seu irmão mais novo, que foi lá, abraçou ele, deu o alimento maior para ele, provando, experimentando os irmãos para ver se realmente eles tinham sido modificados, se eles tinham inveja do irmão mais novo, ao ponto de quando eles foram se despedir, chegou até mesmo a esconder uma taça dentro da mochila que era do irmão mais novo, para assim poder incriminar ele. Quando eles foram voltar para casa e abriu a mochila no meio do caminho, o que tinha? A taça de José estava lá dentro, ou seja, uma prova do crime contra o irmão. Sendo que nesse momento, uma pessoa que lá atrás tinha julgado ele, o homem que foi responsável por ele ser vendido para os amalequitas e mais tarde revendido para o povo egípcio, um tal de Judá, que tinha mania de julgar os outros, dizer que ele era santo, que ele era o cara, que ele era o bonzão, que ninguém prestava para ele. E outro tempo já chegou até uma experiência também, porque ele falava que a própria nora era prostituta, sendo que ele foi quem engravidou a prostituta. Esse mesmo que gostava de apontar o dedo para os outros e dizer isso, aquilo, outro, ele chegou ao ponto de reconhecer que já tinha pecado no passado e até mesmo de ficar fiador do seu próprio irmão. Sendo assim, tirando a culpa do mais novo e colocando sobre si. Até que então José acabou se dando-se a conhecer a seus irmãos e confessando quem ele era. Pensa que é fácil perdoar assim uma pessoa que te deu uma apunhalada dessa? A Bíblia nos manda perdoar. Mas é bom que nós também, além de perdoarmos as pessoas, provemos para ver se realmente elas mudaram o seu ser. Porque choro e beijo até Judas Iscariote amava fazer com Cristo. Polêmico, bíblico e didático. Podemos ou não tocar nos ungidos do Senhor. Você realmente sabe o que é o Evangelho? Você acredita que todo movimento evangélico pode ser denominado como genuinamente cristão? Essas e outras perguntas intrigantes são respondidas por Mike Silva, no livro A Corrupção do Evangelho.
Enfim, esse foi mais um vídeo. Se gostou, já tá ligado o que você deve fazer. Aquele like maroto acompanhado da sua opinião. Não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, a qual vou deixar todos os links fixados nos comentários. E também me visite no canal secundário, onde eu sempre deixo alguma reflexão ou a minha opinião. Ah, sem me esquecer, o seu conhecimento é o medo deles.